Não estou com vocês porque eu sofri ameaças e ameaças graves e venho sofrendo ameaças graves de morte nos últimos meses. As razões pelas quais essas ameaças tiveram como alvo, é única e simplesmente pelo meu trabalho como professora e como pesquisadora, engajada e tendo clara uma pauta de direitos humanos. A questão de estar aqui fora é meramente estratégica para me manter vivo. As causas que eu defendo não precisam de um Marte. Já há uma Marte, que é Marielle Franco. Não precisamos de outro. Essas causas precisam de um ativista. E um ativista precisa estar vivo. As redes sociais são um novo mecanismo, são o novo dispositivo de caça às bruxas. Então, é claro que eu continuo sendo vítima de fake news, de desinformação, mas a minha vida pessoal, a minha vida física, imagino que nesse momento esteja segura, coisa que no Rio de Janeiro e no Brasil nós realmente não tínhamos segurança. Mas não era só a minha vida não que estava em risco, era a vida das pessoas que me acompanham. Porque os meus eventos literários, filosóficos, estavam sendo invadidos por milicianos midiáticos e por figuras que fazem parte de grupos muito suspeitos, muito estranhos e que prometiam, interromper os eventos, causando, em certos contextos, nós tivemos realmente ameaças de tiros, de que as pessoas iriam armadas e acabariam com a nossa raça. Eu quero começar esse vídeo aqui com uma citação do Einstein que você provavelmente nunca ouviu na vida antes. Diz o seguinte: olhe para trás, você nunca mais a verá. Essa frase que o Einstein disse foi a esposa dele quando ele estava indo embora da casa deles, na Alemanha, logo após a ascensão do nazismo, logo após a ascensão do Hitler ao poder. Isso foi em 1932. Assim como Einstein, muitos outros cientistas, muitos outros intelectuais, muitos outros pesquisadores, muitas pessoas nas universidades, em serviços públicos, deixaram a Alemanha depois de 1933, quando começou a perseguição de fato aos judeus, quando começou a cassação de direitos políticos de judeus e de outros direitos civis deles. Então, entre 1933 e 1939, dezenas de milhares de judeus deixaram o país. E muitos cientistas, muitos pesquisadores, alguns que foram ganhar o prêmio Nobel depois e outros que já eram ganhadores também deixaram o país. Então houve uma fuga de cérebros, houve uma fuga de pessoas que poderiam contribuir para o país e que foram embora. Foram embora porque foram perseguidos pelo regime nazista. Esse caso não é um caso isolado, isso não é um caso apenas naquela época. Em vários períodos históricos, em vários países diferentes, quando inicia um processo de repressão, quando se inicia um governo autoritário que persegue opositores políticos, que persegue professores, que persegue intelectuais, artistas, geralmente há um movimento de fuga do país para que essas pessoas possam sobreviver. Geralmente, essa saída do país, esse abandono do país, é porque elas não querem morrer. Isso ocorreu no Brasil nos anos 70, durante a ditadura militar, mas ocorreu em outros países também. Ocorreu no Egito do Mubarak, ocorreu na União Soviética, nos países do Bloco Soviético, ocorreu na Itália fascista, ocorreu em muitos outros países que também tiveram regimes repressivos, regimes autoritários que perseguiram os seus inimigos, entre aspas, né? Todos aqueles que se opuseram a esses governos. Então esses casos que eu mostrei no começo aqui, da Débora Diniz, do Jean Willis e da Márcia Tiburi, são alguns exemplos que a gente está vendo agora no país. Se você olha essas cenas, se você olha essas pessoas descrevendo sua partida do Brasil e você não se preocupa com isso, é porque você não entendeu o que está acontecendo. Essa fuga de intelectuais, essa fuga de políticos, essa fuga de artistas. Porque eles não são os únicos. Eles são apenas aqueles que tiveram maior visibilidade nessa saída do Brasil. Porque já tinham visibilidade no Brasil, porque já estavam envolvidos no debate político aí, mas muita gente nos escreve que já foi embora do Brasil por medo, ou que quer ir embora por medo. Ativistas, líderes de movimento LGBT, professores universitários, trans, muita gente que tem medo de ser perseguida, que está sendo ameaçada e que quer encontrar uma saída para isso. Nós estivemos com o Jean Willis algumas semanas atrás e entrevistamos o Jean. E hoje foi ao ar, no site da Carta Capital, o artigo que eu fiz sobre isso, descrevendo as motivações, o que levou o Jean a se autoexilar do Brasil. Vou deixar na descrição o link para esse artigo, para vocês confiram lá e leiam o que levou a essa saída dele. E também no domingo eu vou compartilhar para os membros do canal, se você não for membro ainda, se inscreva como membro aqui, eu vou divulgar
exclusivamente para quem é membro do canal o áudio dessa entrevista, aquilo que o Jean conversou com a gente lá em Madrid. Então, se você não for membro, se inscreva para poder ouvir o áudio exclusivo dessa entrevista. Eu tinha também linkado aqui um artigo falando sobre o exílio, sobre o ativismo no exílio. Ele se chama We Always Have a Hope That One Day We'll Go Back. Em português, nós sempre temos esperança que um dia retornaremos. Que se trata das expectativas da realidade de ativistas no exílio. A autora desse artigo aqui, que é a Elizabeth Idman, ela prefere não usar o termo exilado político porque ela acha que é de difícil definição. Então o que ela usa, de acordo com outros pesquisadores também, é ativista no exílio. Ou seja, alguém que era ativista em seu próprio país, alguém que lutava por alguma causa no país, como era o caso da Débora Diniz, do Jean Willis e da Márcia Tiburi, e que foram embora por causa desse ativismo, porque foram vítimas do ódio, da intolerância, do autoritarismo em seus países e tiveram que ir embora, e foram se exilar. A Débora Diniz está nos Estados Unidos, o Jean Willis está na Alemanha e a Márcia Tiburi está na França. Ou seja, eles foram, por causa da luta que eles fazem, eles foram perseguidos, foram ameaçados e se sentiram obrigados, por causa da sua integridade física, por causa da sua vida, a ir embora. Então, nesse trabalho aqui da Elizabeth Idman, ela faz uma pesquisa que ela fez com exilados, com ativistas no exílio, e ela relata os sentimentos das pessoas e como eles se sentem nesse exílio, continuando o ativismo. Então a primeira coisa que ela identificou foi uma sensação de responsabilidade, que são pessoas que estão fora e elas são a voz de pessoas que não podem dizer as coisas em seus países de origem. Então ela se exilou por medo da represália, por medo das ameaças, por medo da morte, só que ela continua falando porque ela sabe que tem pessoas no país dela que não podem falar, que estão intimidadas, que estão com medo, que foram silenciadas pelo medo. Então elas passam a ser a voz de pessoas que foram caladas. Por outro lado, uma sensação que elas têm também é que a credibilidade delas reduz ao estar no exílio. Porque quando você está no chão, nas manifestações, nos protestos, você é um observador em primeira pessoa, você está lá vendo o que está acontecendo, você está sofrendo na pele os eventos. Quando você está fora, você é um ouvinte daquilo ali, você recebe em segunda mão os eventos. Então isso faz com que pessoas no seu país de origem desconfiem da sua voz. Quem é essa pessoa para falar sobre isso? Ela está exilada, ela está fora daqui. Quem é ela para falar sobre isso? Ao mesmo tempo que elas sentem que a responsabilidade delas é aumentada por causa disso. Como ela é um ouvinte de segunda mão, ela precisa ser mais vocal, falar mais alto, falar mais para poder ajudar na luta, no ativismo em seu próprio país. Então é um choque entre uma voz que pode se fazer ouvir e ao mesmo tempo uma voz mais fragilizada porque ela não é uma testemunha ocular dos eventos. E outro fator também que é descrito nesse trabalho é em relação ao papel que o ativista no exílio tem. Porque ele deixa de ter um papel de dirigente do ativismo. Muitos exilados, eles não se sentem na posição de exigir ou de pedir que as pessoas do seu país se manifestem, e que elas vão para a rua protestar. Porque ele sabe que ao fazer isso, pessoas podem se machucar, podem morrer até nesses protestos. Então ele não pode fazer isso estando ausente do seu país. Por outro lado, compreende que o papel deles é vocalizar, é realmente disseminar aquilo que acontece nos seus países, os abusos que ocorrem, a violência. Então ele passa a ser um porta-voz em vez de ser um agente naquele processo. Outra questão importante também é em relação à segurança. Como você viu a Márcia Tiburi falando que ela se sente segura estando fora, ou muito mais segura do que estaria no Brasil, ao mesmo tempo em que pelas redes sociais você continua sendo alvo de ataques. Sua família estão lá, seus colegas de trabalho estão lá, seus amigos ainda estão no país, então assim, você se sente mais seguro e ao mesmo tempo envergonhado porque outras pessoas que você conhece, que estão no ativismo ainda, podem sofrer alguma coisa. E em muitos casos de países repressivos, os governos de fato perseguem os familiares e amigos dos exilados. E uma outra sensação descrita por ativistas no exílio é de um afastamento ao mesmo tempo que eles não conseguem se desvincular do seu próprio país. Eles não estão inteiramente no país de exílio deles, eles não conseguem se integrar porque eles estão sempre com o olho em sua terra natal, sempre acompanhando as notícias de lá. Então eles ficam divididos entre dois mundos. Isso ocorre também com imigrantes normais, imigrantes econômicos, não apenas com exilados políticos. Mas no caso do ativismo é particular porque a pessoa de fato ela está ainda contribuindo para mudanças cruciais no seu país natal. E em muitos casos com a possibilidade de voltar para lá depois que acabar o autoritarismo. E é também uma grande sensação de culpa nessas pessoas, que alguns chamam de culpa do sobrevivente. Ela vê amigos dela sendo torturados, sendo presos, sendo mortos, e ela sobrevivendo a isso, porque ela está fora daquele contexto. Então assim, por que eu sobrevivi? Por que o meu amigo, meu parente morreu e eu estou vivo aqui? É claro que aqui eu estou falando de questões mais genéricas, de exílio como um todo, né? Não apenas no Brasil. Estou falando de questão de exílio para outros tipos de exilados de outros países também. Porque a gente não chegou ainda no estágio de repressão no Brasil, no qual você esteja vendo o governo perseguindo e matando ativistas desse modo como você vê em outros regimes repressivos. Pelo menos não por enquanto e espero que nem ocorra.
Eu realmente torço para que a gente não veja nenhum tipo de repressão mais dura contra ativistas, contra militantes, contra opositores políticos. Realmente espero que isso não ocorra. Mas o que a gente tem visto, de fato, isso a gente tem presenciado, e eu tenho sido alvo disso também, é uma constante perseguição por milícias virtuais, por grupos da Deep Web, que tentam destruir a reputação das pessoas e incitar o ódio contra grupos também, contra opositores políticos. E isso pode levar, em algum momento, a uma escalada de violência, pode levar a um assassinato. Então a preocupação de quem se exila do Brasil agora, se autoexila nesse caso, não é infundada, não é totalmente infundada pelo menos. Se a Débora Diniz, o Jean Willis e a Márcia Tiburi foram embora do Brasil, é porque realmente sentiram que a sua segurança e sua vida estavam em risco. E como eu disse, a gente sabe de outros casos de pessoas que estão se sentindo ameaçadas e que querem ir embora ou que já foram embora pelo medo da morte, pelo medo da violência. O que eu imagino, que eu suponho, é que esses casos aqui que a gente viu serão os primeiros casos de muitos ao longo desses 4 anos. Porque, como eu tenho repetido aqui exaustivamente, o discurso político está extremamente polarizado, intolerante, incapaz de ver o opositor político como alguém legítimo no debate democrático, vendo como inimigo que deve ser extirpado, que deve ser perseguido, morto se for necessário. Então a tendência é que mais pessoas se sintam ameaçadas, professores universitários, artistas, intelectuais, e haja uma fuga de cérebros, tanto pela perseguição política, tanto pela perseguição de ameaças mesmo, quanto pelo sucateamento da educação, que a gente verá isso também. Sucateamento das universidades, das escolas. Então, possivelmente, cientistas, pensadores, intelectuais vão embora porque já não vê mais condições de trabalhar em seu próprio país. Então, assim, já não vê condição de continuar na universidade brasileira e terá um convite para ir para fora e irá para fora. Com um regime agora, com um governo altamente intolerante, obscurantista, anti-intelectualista, que tem como sua meta destruir o inimigo virtual, imaginário do comunismo nas universidades, é muito plausível, é muito possível que você veja muitos professores universitários indo embora. Se tiverem a chance, muita gente realmente se exilará para fugir desse contexto nocivo e perigoso no Brasil. E embora eu jamais tivesse sido um ativista no Brasil, jamais me envolvi em questões políticas no Brasil, nesse momento eu me sinto um ativista no exílio, vendo a situação e sentindo que a minha voz aqui é a voz de muitas pessoas que estão com medo de falar no Brasil agora. E por isso que eu vejo a importância do que eu faço agora e também da Débora Diniz, que continua seu ativismo, do Jean Willis e da Márcia Tiburi. É importante que essas vozes que estão fora agora não se calem, continuem denunciando, continuem mostrando o que está acontecendo, continuem servindo de porta-vozes para suas inquietações aí no Brasil, para os medos de vocês. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão aí do autoexílio, o que vocês pensam sobre isso, o que vocês leram sobre esse assunto, o que vocês têm para dizer sobre isso, deixa no comentário aqui embaixo. Se torne um membro do canal. Domingo eu vou liberar o áudio da entrevista com o Jean Willis que a gente fez com ele em Madrid, apenas para membros, então acompanhe. Leia também o artigo na Carta Capital, que foi ao ar hoje mais cedo, leiam lá, que fala sobre essa questão do autoexílio do Jean Willis, tá muito interessante. Deixe o joinha, assine o canal, gira no apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!